acaba com conceitos como mais-valia e todo o pensamento de Marx, né? Então, queria entender que só um pilar meio bambo, talvez, da propriedade coletiva, se isso justifica um sistema chamado socialista. Hoje eu vou conversar com o ChatGPT sobre socialismo e a ideia aqui é fazer perguntas para ver em que conclusão que ele chega, né? E esse aqui não é um vídeo para atacar a sua ideologia favorita, é um exercício de raciocínio, né? A pergunta aqui é: o socialismo é tecnicamente viável? E vamos ver o que saiu dessa conversa. Vamos começar simples, chat. O que é socialismo? Mas fale sem slogans, uma definição estritamente técnica e econômica. Socialismo, numa definição técnica, é um sistema em que os meios de produção, como fábricas, terras ou infraestruturas, não são de propriedade privada, mas coletiva, seja por controle estatal ou cooperativo. A alocação de recursos e a produção são organizadas de forma deliberada, visando atender às necessidades coletivas. Beleza, chat, mas então me diga quais são as características essenciais, sem as quais o sistema deixaria de ser socialista, né? São os pilares fundamentais do socialismo? Pilares essenciais são: primeiro, a propriedade coletiva ou pública dos meios de produção, ou seja, não há propriedade privada sobre as grandes estruturas produtivas. Segundo, a coordenação econômica planejada coletivamente, em vez de ser guiada pelo mercado. E terceiro, a distribuição orientada por critérios de necessidade ou equidade, em vez do lucro ou acumulação privada. Sem esses três, o sistema deixa de ser socialista. Ótimo, chat. Agora uma pergunta de engenharia. Em qualquer sistema, você precisa gerir escassez. Como você define prioridades? Gerir escassez em qualquer sistema envolve definir critérios claros. Você analisa o que é mais crítico, impacto no objetivo principal, riscos envolvidos, prazos e o efeito de longo prazo. Muitas vezes você prioriza o que mantém o sistema funcionando ou o que causa o maior benefício coletivo. Em engenharia, priorização é uma mistura de análise de dados, impacto mensurável e bom senso. Isso significa então que eu teria que saber gerir esses recursos tanto dentro desse sistema, tanto geograficamente quanto temporalmente. Exato. A grande questão de coordenar recursos num sistema complexo é lidar com a escassez, tanto no espaço quanto no tempo. É por isso que os sinais de preço e as informações de mercado ajudam a alinhar produção, consumo e distribuição no tempo certo e no lugar certo. Certo, chat, mas é simples saber a preferência das pessoas de uma forma instantânea, simultânea, de vários locais ao mesmo tempo, um número enorme de pessoas, como é que funciona? Não, não é simples. As preferências de milhões de pessoas mudam o tempo todo e são difíceis de prever. O que os mercados fazem é justamente processar essas preferências em tempo real, através de milhões de decisões individuais. É essa descentralização que permite que a informação flua, ainda que imperfeita, ajudando a ajustar produção e distribuição. É um processo dinâmico e contínuo, não um cálculo instantâneo perfeito. Legal, chat, mas a gente está falando de socialismo, e socialismo não tem mercado, né? Não tem esse mecanismo de preço para passar as informações, né? Então, como é que o planejador se decide? No socialismo clássico, o planejador tenta se decidir coletando dados sobre produção, necessidades e prioridades da sociedade. Em teoria, ele planeja e aloca recursos conforme objetivos coletivos. O grande problema prático é que, sem um mecanismo de preço, é extremamente difícil ter a informação em tempo real. E foi essa dificuldade que gerou críticas, como a impossibilidade de cálculo econômico. Por isso, modelos mais recentes tentam combinar alguma forma de mercado. É interessante isso que você falou mesmo, né? A impossibilidade do cálculo econômico que a gente fala é essa impossibilidade da comunicação, né, que o sistema de preços traz entre os recursos, né? Então, se um recurso começa a ficar caro, ele está sendo demandado, né? E o sistema de preços manda um sinal instantaneamente para lá dizendo, ó, precisa de papel higiênico aqui, né? Por isso que a gente vê na experiência socialista faltar coisas básicas, né? Como papel higiênico, comida, leite, outras questões básicas, né? Então, é isso que a gente fala quando a gente diz do cálculo econômico sobre a impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo, e também quando a gente fala sobre o valor ser algo subjetivo, né? Essa eu acho que é um fato bem documentado também durante a Revolução Marginalista, né? Que explica, por exemplo, o preço de um copo d'água
no deserto, sem o valor ser subjetivo, a gente não consegue explicar, por exemplo, o preço um copo d'água vale mais do que um diamante, né, num deserto, ou seja, numa circunstância ali onde ele tem muito pouco dele, onde ele é muito escasso, né, mais escasso que o diamante até talvez. Então, você diz que os pensadores atuais do socialismo, em novas abordagens, estão utilizando o mercado por entender que o valor ele é subjetivo. É isso, chat? Exatamente. Muitos socialistas modernos reconhecem a subjetividade do valor e a importância da informação que os mercados transmitem. Por isso, em abordagens como o socialismo de mercado, tentam combinar algum nível de mercado com objetivos coletivos. Não é mais um planejamento puro. Eles buscam equilibrar os sinais de mercado para coordenar a economia, enquanto tentam alcançar metas sociais mais amplas. É um ajuste pragmático. Legal, chat. Gostei que chegamos até aqui. Eu queria chegar realmente aí. O socialismo de mercado é um modelo muito próximo, talvez, de aplicação aí. O mais próximo que a gente tenha chego seja o modelo chinês, correto? Sim, o modelo chinês é um exemplo emblemático. Eles chamam de socialismo com características chinesas, mas na prática é uma combinação de forte presença estatal com uma ampla economia de mercado. É o exemplo mais próximo de um socialismo que incorporou mecanismos de mercado em larga escala, embora com particularidades próprias. Certo, chat, mas eu queria conversar com você se isso realmente representa uma forma de socialismo, né? Porque me parece que abandonou o pilar da desigualdade, né, ou da igualdade, porque permite bilionários, permite o mercado, permite lucro e inovação, né? E isso tudo traz consequências boas, né, que é o desenvolvimento econômico que a China vê. E ao mesmo tempo, abandona o pilar do valor do trabalho, o pilar do valor objetivo, que, por exemplo, acaba com conceitos como mais-valia e todo o pensamento de Marx, né? Então, queria entender que só esse um pilar meio bambo, talvez, da propriedade coletiva, se isso justifica um sistema chamado socialista. Olha, eu diria que aí entra muito na definição política e no discurso. Tecnicamente, se você abandona a busca por igualdade e aceita um mercado robusto, muitos argumentariam que já não é socialismo. É mais um sistema híbrido pragmático. No entanto, quem o chama de socialismo está focando no papel dominante do Estado em setores-chave. É mais uma etiqueta política do que um encaixe perfeito em definições tradicionais. Perfeito, chat. Eu gostaria de ressaltar aqui também que o socialismo, para não morrer como uma teoria, né, econômica, ele criou essas abordagens aí alternativas, como por exemplo o socialismo de mercado, né, que na verdade usa toda a ciência econômica, né, do valor subjetivo, do valor marginal, da oferta e da demanda, utiliza toda essa lógica para resolver um problema crucial do socialismo, que era a ineficiência completa e total da alocação de recursos, né? E, claro, alguns podem argumentar que ainda existe algum nível de ineficiência por causa do planejamento central mais aguçado, né? Então a gente vai ver, por exemplo, na crise imobiliária da China, muitas casas aí vagas, construídas muitas casas a mais do que precisava, né? Milhões de casas a mais do que precisava lá. Então ainda vai existir algum desperdício de recurso, mas pelo menos é um sistema que é viável, né, economicamente, né, e não é como era a antiga União Soviética, ou até a própria Cuba, ou a Venezuela, que são nações que dependiam, ou sistemas que dependiam de ajuda externa para funcionar, né. Com certeza. Ao incorporar a ciência econômica moderna, o socialismo de mercado tornou-se economicamente mais viável. Claro, ainda há desafios, como distorções em setores centralmente planejados. Mas, ao equilibrar mercado com planejamento, ele se tornou operacional. Não é o socialismo clássico, mas é um modelo que, por enquanto, funciona dentro das condições atuais, mesmo que imperfeitamente. Eu gostaria de ressaltar também que a base para esse socialismo não é marxista, correto, chat? Qual que seria a base para esse socialismo? Correto. O socialismo de mercado contemporâneo se afasta de Marx no sentido de valor-trabalho ou mais-valia. Ele se baseia em teorias econômicas modernas, como a marginalista, que entende o valor como subjetivo. Também pode se inspirar em abordagens pragmáticas, como o keynesianismo em alguns aspectos, ou em modelos de planejamento descentralizado. Ou seja, é uma base bem mais eclética
e menos dogmática do que o marxismo clássico. É isso, o papo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários sugestões para novos vídeos aí, novos temas de conversa com o chat GPT. E quando aquele teu amigo chato comunista for te incomodar, você, marxista, né? Você já sabe como refutá-lo, né? É só dizer que valor é subjetivo e acabou a conversa por aqui. Valeu aí. Até a próxima.